Olha, uma luta muitas vezes interminável contra a balança ganha um aliado que agiliza muito o processo. A cirurgia bariátrica ajuda pessoas com obesidade em níveis muito prejudiciais à saúde. E ao contrário do que muita gente pensa, não é um procedimento hoje banalizado no Brasil. Só que ter resultado da cirurgia depende de vários fatores. As roupas já não servem mais. Hoje, se eu for entrar, eu entro dentro de uma das pernas. Depois de ficar 110 quilos mais leve e diminuir as calças do número 74 para o 42, Ronei é um exemplo de uma cirurgia bariátrica de sucesso. Ele já havia tentado inúmeras outras formas de emagrecer. Ninguém fica obeso porque quer, embora muitas pessoas pensem disso, é só fechar a boca. Não, não é só isso. Ronei se encaixava no restrito grupo de pessoas indicado para a realização do procedimento. O paciente obeso, ele tem um sofrimento físico e sofrimento psíquico. Esse paciente, ele sofre no dia a dia, ele sofre muitas vezes na loja para ir comprar uma roupa, ele fica limitado a poucos lugares, ele sofre no avião, ele sofre no ônibus, ele tem um sofrimento, um sofrimento físico e um psíquico, que a gente chama de obesidade mórbida. Para se chegar a esse diagnóstico, se usa basicamente dois parâmetros, peso e altura. Peso sobre a altura ao quadrado. Quando esse valor está acima de 40, índice de massa corpórea igual acima de 40, a gente fala que essa pessoa tem um diagnóstico de obesidade mórbida. Assim como na vida de Ronei, os hábitos mudaram bastante no dia a dia da Karina. O café da manhã com bolo, bolacha recheada e 3 pãezinhos agora se resume a frutas e pão integral. Ela passou por uma cirurgia bariátrica há 7 meses e já emagreceu 43 quilos. Eu vi a comida na minha vida como uma válvula de escape. Então, eu queria preencher algo dentro de mim que eu descontava na comida. A obesidade mórbida não é um problema simples para ser resolvido apenas com uma cirurgia. O endocrinologista, como eu já disse, vai ver se tem alguma doença, uma doença da tireoide, doença da suprarrenal, enfim, da hipófise, são doenças hormonais que podem justificar a obesidade. Se for identificado, ele pode ser tratado sem precisar operar. Outro fator, profissional envolvido no acompanhamento é o psicólogo. Por quê? Como eu já disse, a compulsão alimentar é um fator fundamental também, importante. O nutricionista também é importante para poder definir com o paciente, dentro da realidade, dentro das suas preferências alimentares, inclusive dentro do seu poder econômico, o que e como pode se alimentar melhor. É um processo contínuo. Então, a partir do momento que eu optei por essa transformação, eu vou ter que seguir com isso para o resto da minha vida. A psicóloga minha, que foi também sensacional, da forma que ela me orientava, do jeitinho. Quando eu vou comer uma comida, eu lembro ela falando assim, Karina, é um pedacinho. O abandono do acompanhamento após a cirurgia pode levar a um reganho de peso. É normal, após um tempo, a balança medir um aumento de 10 a 15 quilos. Mas se os números ultrapassarem essa marca, é sinal de que há algo errado. Se houver um ganho a mais do que isso, em geral, são erros alimentares. E ninguém quer voltar ao peso de antes, já que a vida para o obeso mórbido não é nada fácil. Eu resolvi comprar o meu carro. E eu estava com a minha mãe no pátio do estacionamento da concessionária e entrando em vários carros e não entrava dentro de nenhum. Todos ficavam apertados, né? Até que daí eu observei minha mãe do lado de fora, né? Escorreu a lágrima do olho dela e ela calada. O Brasil é o segundo país com o maior número de cirurgias bariátricas no mundo. São cerca de 95 mil procedimentos ao ano. Parece impressionante, mas este dado poderia ser ainda maior. Hoje, no Brasil, existem pelo menos 4 milhões de pessoas que se enquadram nas exigências mínimas para fazer a cirurgia. No ritmo dos procedimentos que existem hoje, seriam necessários 50 anos para atender todo mundo. Não acho que haja banalização das indicações da cirurgia bariátrica no Brasil. Nós temos que nos ater aos números. E os números são claros. Há uma demanda reprimida ao aumento do número de cirurgias por conta da demanda. Apesar da grande procura, uma cirurgia bariátrica está longe de ser um processo fácil. No imaginário do leigo passa às vezes a ideia de que a cirurgia pode proporcionar uma perda rápida de peso, né?
O que acontece de fato, mas isso tem que vir acompanhado de um preparo, de uma mudança, além da cirurgia, antes dela, inclusive, uma mudança do estilo de vida, muito mais do que a alimentação. Eu como o que me faz bem e o que vai me deixar bem para o resto da minha vida.